aí que os nossos idosos, os nossos vovós, aí as vovós de plantão, estão usando muita tela de celular para as crianças, que seria indicado, e aí aquela mesma situação vem para os idosos. A gente já falou aqui essa semana que há riscos nesse núcleo aí, nessa situação de muitas pessoas estar utilizando as telas de celular, e agora vem para o público idoso, que também estão consumindo muito celular, muito tela, ficando muito trancados em casa, se adaptando a essa nova realidade. Será que isso é positivo para a saúde psicológica dos idosos? Eu vou tirar essas dúvidas agora com o meu querido psicólogo, Dr. Fabrício Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Obrigado. E há essa preocupação, porque inclusive, Dr. Fabrício, essa semana a gente conversou sobre as crianças que estão ficando muito em casa, estão deixando de brincar, de ter atividades comuns da idade para ficar no celular jogando. E quando a gente observa, as pesquisas mostram que esse público idoso está utilizando também muito o celular. De que maneira isso prejudica a qualidade de vida do idoso? Então, Sabrina, é importante o seu público saber, né, os telespectadores, que tudo demais é veneno, né? Isso a gente aprende já com eles, com os avós. Tudo demais, tudo exagerado é veneno. Mas é importante entender também que a gente tem que filtrar. É importante que o idoso se familiarize com a rede social, com a tecnologia, para aprender a pagar. Então, quando ele está usando como instrumento de aprendizagem, é uma coisa boa. Perfeito. Até para a saúde mental, entendeu? Porque muitas coisas hoje a família não está nem aí, né? Isso é o certo. E ele correndo atrás disso, aprendendo. Tem idoso que nunca foi, por exemplo, em Portugal, aí quer conhecer pelo Google, quer ver fotos. Faz uma pesquisa. Exato. E isso é uma tecnologia que também serve para o bem ou para o mal. Outra coisa é as fake news. O idoso, ele é muito vulnerável a fake news e ele acredita em muita coisa. É tanto que eu tive vários pacientes que faleceram porque não tomaram a vacina, né? Ouvindo aquelas notícias. Isso. Tinha paciente que falava que a vacina ia ter um chipzinho para controlar ele. Deus, né? Então, assim, o idoso, ele tem vulnerabilidade com a tecnologia. Então, vamos filtrar o que é bom e o que é ruim. Muito importante falar sobre isso. Me vem muita preocupação do que eles estão consumindo e do tempo que eles estão consumindo. Porque, por exemplo, a gente já sabe que o idoso ele tem uma certa limitação física ali. Ele tem que estar o tempo todo tentando voltar à memória corporal para que ele continue andando, para que ele não tenha nenhum tipo de atrofia, nenhum tipo de problema desse tipo. E aí o tempo que ele fica utilizando o celular pode causar alguns prejuízos com relação a isso. Como é que a gente pode fazer essa conversa de que em determinados pontos é benéfico o uso do celular, o uso de telas, e em outras situações passar muito tempo pode prejudicar? Alguns idosos que entendem um pouco, né, desse mal, desse bem, ele é até educativo, né? Ele até se compromete, não usa muito, à noite usa pouco para não tirar o sono, mas a família é o ponto crucial para ajudá-lo, né? Para sentar, falar dos prós e dos contras, para que esse idoso tenha consciência e não fique viciado na ou tecnologia. Utilizar isso como se fosse uma coisa para relaxar, uma coisa de diversão, porque tem outras maneiras, né? Tem escutar música, né? Que agora é tudo em Bluetooth, tudo isso, tudo aquilo, não tem CD, não tem disco. É verdade. Né? Então, para escutar música, né? Para ver os amigos passeando, alguém, isso é ótimo. E também para procurar namorado e namorada, né? Que existem aplicativos só para pessoas 60 mais. Digo como o Par Perfeito. O Par Perfeito é um aplicativo para idosos, procurar idosos. Então, tudo que for benéfico à sua saúde mental é importante usar, mas não exageradamente. Exatamente. Doutor Fabrício, o senhor trouxe aqui um ponto muito específico, que é essa questão da saúde sexual, amorosa, afetiva dos idosos. É algo que a gente precisa falar muito sobre isso. E a gente sabe que eles têm limitação na questão de disposição de estar saindo, de estar conhecendo pessoas. E aí vem realmente o aparelho celular aí com alguns aplicativos que podem ajudar a ter essas relações, a acontecer essas coisas. Qual as indicações que você, na área da psicologia, traz pra gente
de maneira que isso possa colaborar ainda mais para a saúde mental dos idosos, eles manterem essa afetividade, essa sexualidade em dia? Então, primeiro, Sabrina, ele tem que entender que o que está do outro lado pode ser verdadeiro ou não. Então, ele tem que saber disso, é o primeiro ponto. O segundo, ele se abrir mais, deixar o coração procurar. Todo mundo procura, não é? Porque eu passei dos 60 anos, eu não vou procurar. Tem que procurar. A gente não nasce sozinho e não tem que morrer sozinho. Isso. Entendeu? Então, ele tem que ter um controle, ele tem que ter uma esperteza de quem está conversando e se abrir, porque estudos científicos fora do país, muitos avançados, indicam que quanto mais eu tenho um relacionamento, mais eu vivo mais. Olha aí, que bacana, mas é verdade, é comprovado, a gente tem que ter as nossas relações afetivas ali para se sentir vivo mesmo. Quando a gente diz, olha, eu me sinto vivo quando eu estou amando, quando eu estou gostando de alguém, quando eu tenho alguém para pensar mesmo, né? Então é importante que essa questão seja genuína também na idade dos 60 anos ou mais. E a gente sabe, Sabrina, que os filhos vão embora, os netos vêm de vez em quando, então é importante, tem até um filme, Nossas Noites, né? Com a Jane Fonda. Ela bate na porta do vizinho e fala, você quer dormir na minha casa? Eu não quero namoro, eu quero ter alguém na minha cama. Vai que eu acorde doente, que eu tenho alguma coisa e tem alguém para me ajudar. Claro que lá na frente eles se apaixonam, mas olha que importância. O companheirismo ali, ela sentiu a falta. Isso. Que legal, bacana. Vamos assistir esse filme aí. Doutor Fabrício, tem muito idoso que está utilizando as telas de celular, quando a gente está falando aí nessa questão de se distrair, e há uma preocupação com relação a golpes também. A gente tem que falar um pouco sobre isso, porque tem o bem positivo e tem aquilo ali que precisa do idoso também se orientar. Alguns estão ficando tristes porque não tem com quem compartilhar, que caiu num golpe, que foi enganado, que perdeu algo, porque não teve ali, não é nem o cuidado, mas é uma turma mais fragilizada, vamos dizer assim, e precisa ter esse cuidado. De que maneira a gente pode estar também orientando o pessoal? Eles têm que não ter vergonha de pedir ajuda, de procurar um profissional, porque quando eu estou sendo auxiliado, eu estou com mais segurança em fazer aquele processo, em usar aquilo que está me provocando, né? Então, o profissional pode lhe ajudar, a família, não tenha vergonha, procure, porque depois é muito triste e tem idosos que ficam até, né, com vergonha do golpe, entra numa solidão, entra até em depressão. Exato, é muito bom a gente falar sobre isso e entender que a internet ajuda com os grupos de compartilhar fotos, de compartilhar o que tem de bom para fazer na cidade, ou seja, esses grupos da internet. De que maneira isso também pode ajudar o idoso a ter uma relação maior com mais grupos, com mais pessoas da mesma idade? Então, ele não ter velhofobia. O que é velhofobia? É o preconceito de envelhecer. Eu, Fabrício, tendo preconceito de envelhecer, que existe muito idoso que fala, eu não vou ali não, que só tem velho. Ele é idoso, né? Ele acha que ele vai entrar num grupo e vai ser, a sociedade, vai ser prejudicado, vai ser massacrado. Mas é a idade dele, ele tem que não ter velhofobia, entrar naquele grupo, ser social para não ter depressão, solidão e outras coisas. E nós vamos envelhecer. Quem não quiser envelhecer, que morra jovem. Eu digo isso sempre, né? Isso tá com medo da velhice, então aproveita aí, meu filho, morra jovem, porque aí não tem condição. Exato. Né? Então todo mundo vai envelhecer e tem que envelhecer saudável. E uma coisa que a gente deve fazer e pregar é a própria sociedade entender que os idosos precisam ter respeito, entender que temos as limitações, se chega numa certa idade, você tem limitação com relação a isso. E quando você fala em velhofobia, quem tem a velhofobia é a própria sociedade, inclusive, né? Aqui não é ambiente para velho. A sociedade já é outro nome, é etarismo, que é o preconceito com pessoas idosas. Velhofobia é o velho mesmo, tendo preconceito com minha idade e com minha velhice. Não pode. E etarismo é a sociedade tendo preconceito com aquele idoso. Muito bem, vamos aprender. Olha, etarismo é o que está acontecendo bastante. Isso, muito. A gente vai numa praça, certo? Tem muitos jovens lá, vamos citar a Praça da Paz. Isso. Tem alguns idosos lá que gostam de ir. Já ouvi comentários, o pessoal dizendo, tá cheio de velho nessa praça.
Pois é. Não pode acontecer uma situação como essa. Sabrina, o Brasil é o país que mais tem preconceito com idoso. No mundo inteiro. Por quê? Porque a gente aprende desde criança que a velhice não é boa, é doença, é coisa ruim. Não é isso. A velhice é sabedoria, é viver, é ter histórias, né, para contar. Exatamente. E por viver muito, sabe o que fazer em determinadas situações. É importante compartilhar isso. Exato. Agora, doutor Fabrício, tem algumas dicas que a gente pode utilizar aqui para o pessoal de casa, para o idoso entrar nas redes sociais, fazer seu próprio Instagram, Facebook, fazer esse movimento de maneira que ele possa estar disponível para as redes, mas não estar, digamos assim, com a vida toda espaçosa ali para todo mundo ficar sabendo de tudo, porque tem que ter um momento da privacidade, até para garantia de segurança dele. Exato. Como é que a gente pode aí, nesse meio tempo, dar boas dicas? Então, o idoso, ele tem que ser muito discreto em algumas coisas, principalmente não fazer check-in de muitos lugares, porque aí a pessoa, aquele idoso mora sozinho, onde ele está, então vai, bacana, entendeu? Bacana. Então não fazer check-in, ser meio discreto. E outra, eu tenho idosos que só postam quando chega em casa. Perfeito, uma boa dica, tá aí seguro. Posta toda a viagem depois que ele chegou, aí tá tranquilo. Então essas coisas, é ter a esperteza, porque lá fora tem gente observando para te fazer um mal. Exatamente. Verdade, pessoal, fica de olho nisso aí, você que tem idoso em casa e que sabe ali que sua vovó, sua mãe, alguém aí dentro de casa gosta de manter atualizando ali o perfil no Instagram para todo mundo ver, tem que ter cuidado nos momentos ali para não facilitar para quem tá de olho naquela atividade ali. Tem que ter cuidado bastante. É porque o idoso se empolga, ele quer mostrar para os amigos a viagem, mas segure um pouquinho, deixe chegar em casa para fazer isso, porque eu conheço gente que fez o check-in, foram na casa dela e assaltaram. Meu Deus do céu. Então é isso. Infelizmente. E tem um outro detalhe que eu observo bastante. O idoso, por já ser a característica de sozinho, ele passa a conversar com qualquer pessoa, conversar com estranhos em qualquer lugar. Isso é um risco, né, doutor Fabrício? É um risco porque, como a família abandona um pouco, né, então ele se sente com aquele, como é que se diz, necessidade de conversar, de ter alguém do lado. Então isso deixa ele mais vulnerável a golpes. Então, ter cuidado nas relações que vai ali, na dúvida que vai tirar com algum estranho. Exato. Muito bacana a gente falar sobre esse tema, pessoal, e vocês colocarem esses ensinamentos, essas dicas, esses conselhos aí na sua casa. Eu sei que nessa hora eu tenho muito idoso, muita idosa que está me assistindo e a gente tá, olha, 100% junto com vocês. Queremos que vocês tenham realmente qualidade de vida, se ingressem na realidade de hoje, que é essa realidade de plataformas digitais e tudo isso, mas com cuidado e com segurança. Exatamente. Nessa questão da psicológica mesmo, da saúde mental, quais são os conselhos que você traz aqui pra gente, para compartilhar com o nosso público sobre o uso dessas tecnologias? Filtrar. Filtre tudo que é ruim, veja só coisas boas. Se vê alguma coisa, não publique para outros amigos. Pode ser um fake news e você acaba passando por pessoa que gosta de passar a não verdade, entendeu? Então, assim, filtre tudo, veja só o que é bom para a sua saúde mental. Aprenda a filtrar. Muito bem. Tem um depoimento, inclusive, um idoso relatando aqui sobre uma idosa, sobre essa questão do uso da internet e tudo mais. Bem interessante. Vamos botar aqui esse depoimento no telão para a gente ver? Deixa eu colocar aqui. Bom dia, eu amo o meu celular, mas eu preciso conversar, gargalhar, viver com pessoas interessantes à minha volta. Ou seja, ela usa o celular, mas ela também mantém a relação presencial com pessoas, né? É importante, porque a gente sabe que aquele aparelho não substitui uma pessoa, né? Então, é importante ter essas duas relações, principalmente a segunda relação, que é a social, porque sem vida social a gente acaba ficando triste com depressão. Então, isso é importante. Filtre e use o necessário possível. E voltando ainda àquele assunto que idoso pode ir em qualquer lugar. Você pode marcar com seus amigos para ir para qualquer lugar. O idoso pode ir em qualquer lugar. O idoso é a bola da vez. Ah, não pode idoso, mas eu tô lá, e daí? Entendeu? Tem idoso que fica tão triste com as negativas que ele acaba não indo naquele lugar.
entendeu? Então, eu, por exemplo, eu vou ser um idoso, o que eu vou? Pode xingar, pode falar, ó, tem um velho, e daí? Aqui é um espaço onde todo mundo vai. Concordo plenamente. Exatamente, porque tem, olha, o idoso no meio dos adolescentes, e daí? Eles não vão envelhecer também? Exatamente, então tem idoso que até fica triste, porque não quer ir naquele lugar por causa desses, né, estereótipos. Exatamente, muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito preconceito. É muito. A gente pensa que não, mas entre aspas, a gente pensa, mas a gente sabe que tem realmente preconceito com idoso. Sabrina, eu te digo que quando eu era criança eu tinha medo de idoso, porque minha mãe falava, cuidado com o papa-figo, o velho do saco. Então Deus, é isso. É verdade. As mães ensinam que para não ficar com medo do filho sair, coloca medo colocando o idoso no medo da criança. O velho do saco, é verdade. O velho do saco. Então você cresce com estereótipo, com preconceito, que a velhice vai te fazer mal. Exatamente. E quando a gente fala sobre a questão do envelhecer, não é só um processo físico, é um processo mental. Ele vai ter esquecimento, né? Vai ter algumas doenças que vão ser voltadas para o sono já não é a mesma coisa, a alimentação não é a mesma coisa, uma série de coisas que junto ali, o idoso está na sua, digamos assim, limitação. Exatamente. Então precisa a gente conhecer muito sobre isso e dar suporte, né? Exato. Porque pode adoecer mentalmente. Pode. Qualquer coisa que venha para o idoso, ele é vulnerável. Depois que a gente passa dos 60, a gente fica muito vulnerável, porque a gente passa para outra classe, né? A classe dos aposentados, a classe dos 60 mais. Então, se eu não levar isso como positivo e equilibrar minha saúde mental, eu vou adoecer e vou morrer cedo. Exatamente. Eu já vi pessoas idosos que envelheceram e perderam a fala pela questão de solidão. Exatamente. Não tinha muito com quem falar. E aí foi adoecendo, mas ela era boazinha, mas não tinha quem, atrofiou a fala. Exato. E isso é assim, lamentável. Dá sabe, a gente traz esse reflexo que, meu Deus, a gente permitiu que essa pessoa ficasse sem falar porque não tinha com quem conversar. Isso, Sabrina, é o núcleo familiar. Porque o meu mestrado, eu entrevistei 322 idosos. Aqui de João Pessoa, os idosos que moram com a família sentiram mais solidão na pandemia do que os que moram sozinhos. Então, onde está isso? O núcleo familiar. Não estava todo mundo em casa? Por que não deram um pouco de atenção àquele idoso? Né? Então é isso, é o núcleo familiar que adoece aquele idoso. É triste, muito triste, essa realidade está comprovada, viu? Doutor Fabrício, muito obrigada por o senhor se dispor e trazer aqui o seu conhecimento, conversar um pouco. Para finalizar, eu gostaria que o senhor dissesse as dicas, conselhos para quem tem em casa algum idoso, para quem é idoso e está nos assistindo, para ter mais qualidade de vida nessa cidade também. Desde já, meu muito obrigada, viu? Obrigada. Então, a dica que eu dou é que essa família tenha consciência, tenha a paciência, né? Tenha o olhar do outro, né? Que vai envelhecer. Então, ajude esses idosos nas tecnologias, conviva mais com ele, porque depois que ele partir, você vai ter mais solidão e remorso, porque não viveu tanto com aquela pessoa. E dia 27, agora é o dia dos avós, né? Ah, verdade, dia 27, dia da vovó e do vovô. Mandar um abraço aí já para todo mundo, vamos comemorar. Os idosos. É verdade. Obrigado, viu, doutor Fabrício, mais uma vez por estar aqui conosco. Pois é, assunto bom, coisa boa é coisa boa. Tem que o tempo todo a gente utilizar aqui o nosso espaço para falar sobre como você tem uma boa qualidade de vida, seja qual idade você tenha, mas os idosos principalmente são os nossos, que a gente fica ali grudadinho e querendo muito respeito e que a sociedade mude um pouco seus hábitos com esse público, né? Pessoal, tá vendo essa minha roupa de hoje aqui?